Uma nação conhecida mundialmente pela modernidade de suas cidades, ao mesmo tempo que cultiva suas tradições milenares. Das cinzas da destruição atômica há quase 80 anos, até o renascimento de um país democrático, livre e com uma cultura invejável. Embarque comigo pela terra do sol nascente, em uma viagem deslumbrante e cheia de cultura. Seja muito bem-vindo ao Japão! Bom, pessoal, hoje falaremos sobre um dos mais importantes acontecimentos do século XXI e que tem consequências até hoje para a geopolítica global. Estamos na cidade de Hiroshima, uma localidade no Japão que até 1945 não era uma cidade muito conhecida ou até mesmo muito relevante. Mas depois do dia 6 de agosto daquele mesmo ano, entraria para sempre para os livros de história. E a primeira parada obrigatória será o Museu da Paz aqui de Hiroshima, que conta todas as consequências do ataque da bomba atômica. O porquê Hiroshima foi escolhida, quais foram as casualidades, quantas pessoas morreram, quantas foram vítimas também da radiação nos anos seguintes, todo o impacto causado na infraestrutura. Vou contar para você ao longo desse vídeo, então assista até o final, que com certeza muitas das respostas vão te surpreender. Aproximadamente às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay, dos Estados Unidos da América, bombardeia pela primeira vez na história da humanidade uma cidade com uma bomba nuclear, a Little Boy, que em questão de poucos segundos causaria a morte de dezenas de milhares de pessoas na cidade de Hiroshima. Após ter sido desenvolvida por alguns anos durante o começo da década de 40, pela equipe formada por Robert Julius Oppenheimer, nós temos a conclusão da bomba atômica sendo realizada nos Estados Unidos, e em 45 a guerra no Pacífico ainda não tinha acabado após a conquista de Berlim por parte dos aliados, principalmente a União Soviética. Então, aquele momento foi o escolhido pelos americanos, mais precisamente o presidente Harry Truman, para tentar acabar de uma vez com essa guerra, jogando uma bomba nuclear pela primeira vez na história em combate. Ela foi testada em outros locais, nós sabemos, mas jogada sob civis, a primeira vez foi aqui em Hiroshima, naquele 6 de agosto de 1945, o que causou a morte instantânea, alguns calculam, de 90 mil pessoas, e no final de 45, alguns meses depois, pelos efeitos da radiação, exatamente por se tornar uma área estéril por muito tempo, a morte de cerca de 140 mil pessoas. Alguns calculam que Hiroshima tinha naquela altura aproximadamente 325 mil pessoas, o que, se nós considerarmos todos os mortos que vieram a morrer em decorrência da radiação, quase aí 40% da cidade acabou deixando de existir neste que foi um dos cenários mais destrutivos da Segunda Guerra Mundial, e obviamente acabou coincidindo depois com a outra bomba em Nagasaki, que foi menos letal, apesar de ser mais forte. Eu vou explicar tudo isso ao longo desse vídeo. Esse museu muito impressionante, a gente vê as fotos inicialmente como era Hiroshima antes da bomba e como ela ficou depois. Vocês conseguem ver quase a destruição completa de todas as casas, pouquíssimos prédios sobreviveram, além, é claro, de quase nenhuma árvore, já que tem um efeito direto também no material orgânico, na matéria orgânica, a radiação. Como eu gosto bastante de ciência e inclusive tenho formação nessa área, quero explicar para vocês um pouco sobre os princípios atrás da bomba atômica em Hiroshima. A bomba que foi lançada aqui nessa cidade era baseada no princípio da fissão nuclear, um conceito que foi amplamente estudado naquela década de 1940, mas apenas concretizado como um artefato bélico alguns dias antes de ser detonada em Hiroshima. A fissão nuclear do urânio 235 envolve uma reação em cadeia descontrolada, liberando gigantesca quantidade de energia em frações de segundo. A fissão ela acontece quando o núcleo de um átomo instável de urânio, como é o isótopo 235, é atingido por um nêutron
Isso faz com que esse núcleo se divida em 2 núcleos menores, liberando energia em forma de calor e radiação, e depois mais nêutrons continuam esse processo em outros átomos de urânio e assim por diante em uma reação de cadeia. A bomba Little Boy usava um design conhecido como gun type, ou o tipo em canhão em português, um dos mais triviais em termos de engenharia. Dentro dessa bomba, pessoal, existia 2 massas subcríticas de urânio 235 mantidas separadas. E quando a bomba fosse detonada com um explosivo convencional, uma das massas encontrava com a outra como se fosse um projétil disparado por um canhão. Ao colidirem, formavam a massa crítica e assim iniciavam a reação de cadeia que já expliquei anteriormente. Eu acho que desse aspecto técnico, algumas curiosidades valem ser mencionadas. A bomba aqui de Hiroshima tinha o peso total de 4.400 quilos e cerca de 3 metros de comprimento. A matéria físsil, ou seja, aquela que foi usada para a reação em cadeia, era de aproximadamente 64 quilos. E a eficiência da fissão foi apenas de 2%, mas isso já foi o suficiente para destruir a cidade inteira em questão de segundos. A energia liberada foi cerca de 15 quilotons de TNT, fazendo com que a temperatura no ponto de detonação alcançasse vários milhões de graus Celsius e uma onda de choque destruísse quase tudo pela frente em um raio de alguns quilômetros. Do ponto de vista científico e da engenharia, foi algo incrível de ter sido construído, mas do ponto de vista humano, uma das maiores tragédias e gestos de crueldade sem precedentes na nossa espécie. Essa parte tem algumas fotos que foram tiradas logo depois das vítimas. Eu não posso mostrar que provavelmente, por serem tão chocantes, o YouTube é capaz de derrubar o vídeo. Mas é algo chocante, assim, imagens, algumas eu nem tinha visto antes na internet, e você vê a total destruição que causa na pele, e obviamente as deformidades que causa a radiação àqueles que estavam instantaneamente, e depois obviamente pelos efeitos da mesma nos anos seguintes. Realmente uma grande tragédia se nós considerarmos que Hiroshima tinha grande parte da sua população sendo civil, então grande parte daqueles que morreram aqui eram inocentes, inclusive alguns escravos coreanos que trabalhavam aqui, alguns calculam acho que cerca de 10 mil, então foram vítimas direto desse ataque que acabou de certa forma culminando com o final da Segunda Guerra, mas é lembrada como uma das grandes catástrofes humanitárias ocasionadas durante uma batalha. Algo muito válido no museu é que podemos ver alguns relatos de sobreviventes, pertences das vítimas que morreram instantaneamente, além de ouvir as histórias de superação de toda uma cidade, toda uma comunidade que viveu com essa morte invisível lado a lado, com a radiação, promovendo muitas doenças na população e em seus descendentes durante aquele período. Essa foi para mim uma experiência extremamente tocante, porque pude ler cada uma dessas histórias e tentar imaginar por alguns momentos como foi o terror vivido naquela cidade em apenas alguns segundos. A tragédia em Hiroshima seria repetida apenas mais uma vez na história, quando mais uma vez os norte-americanos cometem talvez um dos maiores crimes de guerra da sua história bélica e detonam mais uma bomba nuclear no Japão, na cidade de Nagasaki. Essa foi mais potente que a bomba de Hiroshima, mas menos letal e militarmente não serviu para nada. A sua detonação teve cunho meramente geopolítico para provar para a União Soviética e para todo o mundo que a bomba em Hiroshima não havia sido um golpe de sorte dos cientistas americanos, mas apenas a primeira bomba bem-sucedida de uma produção em série. Se a bomba de Hiroshima apresentou à humanidade o horror apocalíptico de uma guerra nuclear, a bomba de Nagasaki foi o sinal da largada para a corrida armamentista e nuclear, fazendo com que a União Soviética também alcançasse o poder do átomo em 1949. Desde então, mais algumas nações seguiram esse mesmo caminho, como é a França, o Reino Unido, a China, Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. Muitos tratados de não proliferação de armas nucleares foram idealizados e assinados e funcionam de certa forma.
mas a gente vê que ainda é uma questão longe de ser resolvida e sempre há o perigo iminente de uma guerra atômica, se a gente considerar que ainda há mais de 10 mil ogivas nucleares presentes no mundo nas mãos das nações citadas acima. Bom, acabei de sair do museu nessa área renovada, muito bonita, muito limpa, como tudo aqui no Japão praticamente. O museu tem uma taxa simbólica de por volta de $1,50, quase $2, para você entrar e ver os artefatos históricos, aquilo que sobrou das pessoas, além, é claro, de uma forte mensagem para a não proliferação de armas nucleares, lembrando de tudo que aconteceu aqui em Hiroshima, sendo a primeira cidade no mundo a ser bombardeada em um combate. Outras cidades foram bombardeadas para testes, mas diretamente no combate para tentar mudar o futuro de uma guerra, como acabou, de certa forma alterando o final da Segunda Guerra. Foi a primeira vez e isso não pode ser esquecido. Agora eu vou aproveitar esse momento e não só contar o que eu vi no museu, mas os aspectos históricos que eu sempre gosto, tentar ilustrar com imagens, falar da Segunda Guerra Mundial, falar sobre o porquê Hiroshima foi escolhido, além, é claro, de mostrar para vocês alguns detalhes de como essa nação conseguiu se reerguer literalmente das chamas, sendo uma fênix aqui no Oriente e transformando o Japão em uma das nações mais prósperas do mundo. Então, pessoal, antes de falar sobre a tragédia, que foi o caso da bomba atômica aqui em Hiroshima, é importante falar sobre o papel que o Japão teve na Segunda Guerra Mundial, sendo também uma das forças imperiais mais violentas. O fato da bomba atômica ter caído aqui e vitimado milhares de inocentes não exime o Japão da culpa dos seus crimes contra a humanidade cometidos desde mais ou menos o meio da década de 30. Inclusive, o Japão invadiu a Manchúria na China, invadiu a Coreia e continuou invadindo várias outras nações asiáticas, as Filipinas, a Malásia, Singapura, que não eram nações propriamente ditas, ainda algumas estavam sob o controle imperial de outras nações europeias, mas invadiram com violência, com estupro, com execuções de pessoas civis. Então a gente não pode esquecer que o Japão também foi uma das forças mais criminosas durante a Segunda Guerra Mundial, e pouco se fala da Guerra do Pacífico, dando tanto enfoque aos crimes cometidos pelos nazistas, e por isso está mais próximo também da nossa história. Afinal, muitos de vocês têm ascendência de pessoas que vieram fugido do continente europeu depois da Segunda Guerra, ou até mesmo descendentes daqueles pracinhas do Brasil que lutaram na Itália, lutaram na Segunda Guerra na Europa. Mas o Japão também foi terrivelmente governado naquele momento pelo imperador Hirohito, mas que tinha como controle militar o comandante, se não me engano, Tojo, que foi um dos mais cruéis e que fez com que milhões dos japoneses também morressem, tanto civis quanto militares. Alguns calculam na faixa de 3 milhões durante aqueles anos da Segunda Guerra. Muitos calculam, inclusive, que no final da guerra, poucos japoneses morreram através das balas dos inimigos, mas muitos por terem deixado a própria deriva pelo governo japonês, pelo governo do Império Japonês, no caso, sem alimentação, e também com muitas doenças, principalmente doenças tropicais que pegavam aquela região. Se nós olharmos tanto da Indonésia, Malásia, Filipinas, mais ou menos nessa região onde nós temos o Sudeste Asiático, onde o Império Japonês conseguiu dominar. Lembrando que as forças americanas lutaram aqui principalmente a partir de 1941, depois do ataque em Pearl Harbor, que fica no estado do Havaí, e também os australianos e ingleses estavam intrinsecamente ligados a essa causa por serem várias dessas colônias as invadidas e destruídas pelos japoneses naquele período. Então, após os pingos nesses is e os cortes nesses t's, é importante agora a gente falar o porquê que Hiroshima foi uma cidade escolhida. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas cidades japonesas foram bombardeadas severamente. Tóquio, Nagoya, entre outras cidades principais que ficam aqui na ilha de Honshu. Mas Hiroshima, até aquele momento, tinha conseguido passar bem durante os anos de guerra, sem grandes destruições. E tinha aqui também um ponto militar importante. O objetivo dos americanos, ao escolher Hiroshima, e Hiroshima estava na lista entre várias outras cidades, era fazer com que o impacto da destruição da bomba atômica fosse facilmente visível para as nações do mundo, principalmente a União Soviética, e também para o imperador do Japão, que depois viria a assinar a rendição incondicional.
Aqui em Hiroshima, então, a gente vê que a destruição foi instantânea. Alguns calculam que cerca de 70% dos edifícios completamente destruídos, cerca aí de 40 a 70 mil pessoas que morreram instantaneamente, de 90 a 150 mil pessoas que morreram depois naqueles meses de 45 até o final da década de 50 por efeitos da radiação e outras doenças. Então essa destruição ficou facilmente observada pelas nações do mundo, que obviamente incentivou a União Soviética e outros países nos anos seguintes, as décadas seguintes, a percorrerem o caminho atrás da sua própria bomba atômica. Hiroshima também tinha uma cidade muito longe de um porto, que é importante, e era uma cidade industrial. Então você acabava atingindo uma cidade de médio porte, 300 e poucos mil habitantes, uma cidade que não tinha sido tão destruída, ao mesmo tempo que você conseguiria justificar para a população americana o tanto de dinheiro que foi investido no projeto Manhattan, que foram cerca de 2 bilhões de dólares através aí de 3, 4 anos, o que era muito dinheiro se nós colocarmos na métrica monetária durante aqueles anos 40, e então traria uma justificativa também para os locais. A bomba atômica aqui em Hiroshima, ela teve mais ou menos o impacto, se a gente for conseguir medir em quilotons de TNT, foram 16 quilotons de TNT, enquanto a de Nagasaki foi ainda mais forte, de 21 quilotons, mas como o terreno em Nagasaki não é tão plano quanto aqui, a destruição não foi tão grande. É importante lembrar que foi o avião Enola Gay que jogou a bomba aqui em Hiroshima, e nós temos naquele momento então uma bomba de urânio 235 sendo utilizada aqui, enquanto que Nagasaki foi uma bomba de plutônio 239. Nesse mesmo sentido, nós vemos que a destruição ela percorreu toda a cidade, muitas pessoas morreram instantaneamente sem ao mesmo saber que iriam morrer, e também se transformou num enorme terra infértil. Hoje os níveis de radiação são os mesmos de qualquer outra cidade, afinal ela se dissipou. Se nós compararmos com outros acidentes nucleares ao longo da história, como por exemplo Chernobyl, 1986, aqui foi 400 vezes menor do que foi a radiação emitida por Chernobyl, porque naquele momento os materiais utilizados eram outros. Em Chernobyl havia uma série de outras componentes nucleares, de elementos radioativos utilizados, além do urânio que foi utilizado aqui. Então é uma questão muito complexa, e a gente vê que nosso mundo tem os impactos disso até hoje. Afinal, várias nações do mundo ainda são nações nucleares. Se nós pudermos contar rapidamente, temos os Estados Unidos, a primeira nação nuclear. No final da década de 40, os soviéticos, ou portanto os russos, também conseguiram suas armas nucleares. Nos anos seguintes da Segunda Guerra tivemos os britânicos, os franceses, chineses, os israelenses, paquistaneses, indianos, além, é claro, da própria Coreia do Norte, que se tornou talvez a mais recente potência atômica que temos no mundo, realizando testes constantes durante os anos seguintes, o que promoveu também uma série de sanções econômicas sobre o governo de Pyongyang, que se torna também um barril de pólvora nesta região do mundo. O Japão, obviamente, que não tem armas nucleares, abriu até mesmo a mão de ser uma nação que pode declarar guerra de forma unilateral a qualquer outro país. É uma questão interessante, e as consequências da bomba atômica mais direta foram a rendição incondicional do Império Japonês, também aquele mês de agosto, setembro de 1945, colocando um fim definitivo na Segunda Guerra Mundial. Ela que tinha acabado na Europa em meados de abril, acaba aqui no Japão e no Pacífico no final do mês de agosto, praticamente, com a capitulação do Japão. O general Douglas MacArthur recebendo o imperador Hirohito, que queria que todo o julgo dessa guerra e os erros cometidos pelos japoneses caíssem sobre sua figura e não sobre o Japão em si, para poupar, obviamente, toda a população de um outro desastre atômico, de uma outra bomba atômica. E muito se fala sobre a necessidade da bomba atômica. O desenvolvimento dela estava acontecendo, muitos historiadores dizem, na Alemanha nazista. Werner Heisenberg, entre outros físicos, que poderiam ter chegado perto do cálculo da massa crítica para o desenvolvimento de uma bomba atômica, algo que foi superado no tempo pelos americanos, chegando a testar a bomba com efetividade em julho de 1945. Inclusive o presidente Truman, quando estava na Conferência de Potsdam, já decidindo o futuro da Europa com Stalin e também com Clement Attlee, com Winston Churchill e depois Clement Attlee, porque nós temos uma eleição no Reino Unido naquele momento, a gente vê que acaba decidindo por jogar bomba em Hiroshima. A primeira bomba é vista por muitos historiadores como necessária para acabar com a guerra dentro
do Pacífico, a guerra aqui no Japão, já que os japoneses não queriam se render de maneira alguma. Lembrando desse código de honra que os japoneses tinham na guerra, muitos deles se suicidavam, os kamikazes, entre outros, quando eram capturados, preferiam a morte do que se tornar prisioneiros de guerra. Nesse sentido, apesar de ser muito cruel e todos os efeitos dessa radiação terem atingido majoritariamente civis, alguns acreditam que foi a única solução para aquele momento. Muitos consideravam também a invasão do Japão por terra, ou seja, os americanos atracando navios, invadindo as ilhas japonesas propriamente dito, sem ataques aéreos apenas, algo que não se concretizou porque após a bomba de Hiroshima já começaram as conversas para a rendição incondicional do Japão. A bomba de Nagasaki, todavia, essa é vista por muitos como um grande absurdo, uma crueldade, um crime de guerra, considerando que os japoneses já pensavam em se render após Hiroshima. Muitos acreditam que a bomba de Nagasaki foi despejada em Nagasaki, essa aqui, acho que na ilha de Kyushu, mais ao sul, aqui no Japão, para mostrar para os soviéticos que os americanos tinham produção em massa da tecnologia bélica atômica e, portanto, dominariam durante os próximos anos esse tipo de arma. Aí fica para vocês acham que a primeira bomba era necessária? Você acha que tinha uma maneira dos japoneses se renderem sem a bomba atômica? Deixa aqui nos comentários. Vocês sabem que eu sempre gosto de promover um ambiente de debate aqui com vocês e que tenham compreendido essa história. E o que é legal aqui é ver tantos grupos de crianças, né? E também muitos americanos. Acho importante eles virem aqui para ver a destruição que eles mesmos causaram. Muitos dizem que é uma destruição inevitável, como eu já falei para vocês, visão de alguns historiadores. Mas não podemos nos esquecer que, apesar dos americanos não terem jogado bombas atômicas em outros lugares depois de Hiroshima e Nagasaki, as suas intervenções militares em vários países promoveu também a destruição de diversas nações. Algumas que são contestáveis, outras completamente injustificáveis. Então eu acho sempre positivo você ver eles tentando aprender, pelo menos uma parcela da população, sobre como evitar tais catástrofes humanitárias no futuro. Eu estou aqui agora no memorial, na sala a memória das vítimas da bomba nuclear. Há um parecido com esse em Nagasaki, pelo que eu estava lendo. Nagasaki está ainda mais ao sul do Japão e foi uma cidade que teve um número de vítimas fatais um pouco menor do que Hiroshima, mas é para lembrar cada uma daquelas pessoas, lembrando também que grande parte delas eram inocentes, eram civis, enquanto que os militares mortos naquela ocasião foram, alguns calculam, menos de 10% das vítimas totais. Portanto, aí a gente vê como vidas inocentes também acabam pagando as más decisões daqueles que têm o poder em suas mãos. Esse aqui é um dos memoriais mais simbólicos e que te dá uma experiência sensorial bastante única ao iniciar a visita. Inicialmente, a gente tem uma descida por uma rampa espiral que simboliza uma jornada ao passado, ao momento do bombardeio, e esse espaço é extremamente silencioso, até a gente chegar no chamado Salão da Memória, uma sala circular representando a unidade e eternidade. No centro, um relógio marca 8h15, horário da explosão, e nas paredes há uma arte de 360 graus das ruínas da cidade que foi recriada a partir de fotografias históricas e os relatos dos sobreviventes. Ela é composta por 140 mil tijolos, número estimado de mortos pela bomba de Hiroshima até o final de 1945. Aqui no centro também tem uma fonte de água, sendo uma lembrança a muitas vítimas que morreram clamando por água e com o som de gotas caindo como um tributo silencioso aos que morreram agonizando com sede. Um local extremamente tocante de poder se presenciar uma vez na vida. Por ter sido a única vítima de uma bomba nuclear na história da humanidade, o Japão tem uma posição bastante peculiar e um tanto quanto simbólica a respeito das armas atômicas. A sua política externa é baseada na ampla cooperação com diversos países, uma boa diplomacia, mas por ser uma democracia, se aproxima mais daqueles países de democracia liberal ocidental. Hoje o Japão tem a difícil tarefa de equilibrar o pacifismo constitucional com a sua aliança militar com os Estados Unidos, que é uma potência atômica.
O Japão adota, pessoal, oficialmente os chamados 3 princípios não nucleares. Número 1, não possuir armas nucleares. Número 2, não produzir armas nucleares. E número 3, não permitir a entrada no seu território de armas nucleares. Todos esses princípios são amplamente aceitos pela classe política e pela sociedade civil japonesas. O famoso Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi assinado pelos japoneses também já em 1970, sendo o Japão um dos maiores defensores das suas diretrizes. Muitos afirmam, todavia, que essa aliança japonesa com os Estados Unidos e o fato de estarem embaixo do guarda-chuva nuclear de Washington cria uma contradição, assim como a presença de bases militares norte-americanas em seu território com o histórico de armazenar armas nucleares em suas instalações. No mundo real, contudo, é importante a gente notar que, apesar de condenar as armas nucleares, o Japão precisa delas para sua sobrevivência, considerando a proximidade que tem com a China e as reiteradas ameaças da Coreia do Norte aos japoneses. Nada na geopolítica é perfeito e nada é absoluto. Poder enxergar essas nuances é fundamental para não nos tornarmos radicais em relação a determinados assuntos. De qualquer maneira, eu vejo o museu como uma enorme fonte de aprendizado sobre os acontecimentos e uma forma honrosa de deixar uma singela homenagem às vítimas inocentes daquele dia trágico para a humanidade e que mudaria definitivamente a história das relações diplomáticas desde então. E depois de você assistir essa cerimônia das crianças, prestando homenagem aqui exatamente nesse pequeno memorial para as crianças de Hiroshima, você vê a educação, o nível de civilidade desse povo que começa desde pequeno. Realmente estou impressionado. Muitas nações do mundo, inclusive nações que se dizem desenvolvidas, estão muito atrás do Japão nesse aspecto. As crianças todas têm já um senso de responsabilidade muito cedo, isso é passado pelos pais. Crianças de 5, 6 anos já pegam ônibus sozinho, metrô sozinho, fazem tudo sozinho, já tem a ideia daquilo que é exigido delas. Muitos podem advogar falando que isso traz muita pressão, deixa as crianças infelizes, mas ao mesmo tempo, olha esse país, em 78 anos da destruição da bomba atômica, nós temos uma nação que prosperou muito, que teve os seus altos e baixos ao longo da história, mas que por ter essa cultura da disciplina achou as soluções. A gente muitas vezes vem de países ou vem de uma mentalidade de achar culpados e reclamar, não dá certo por conta disso, daquilo, daquele outro. Os japoneses tiveram todas as adversidades possíveis durante esses últimos 100 anos e mesmo assim renasceram das cinzas e fizeram uma super nação, um super exemplo para o mundo. Então essa é uma mensagem também valiosa que as crianças de Hiroshima, com toda a sua educação, com todo o seu respeito, deixam para a gente também. Então, pessoal, cheguei aqui em um dos pontos mais próximos de onde teve o hipocentro, né, que eles falam da detonação da bomba nuclear. Este é um dos domos, uma das cúpulas que sobrou, e se eu não me engano era um antigo prédio administrativo da prefeitura de Hiroshima e acabou sendo deixado como uma memória de guerra, algo que eu já mostrei para vocês também na Rússia, em outros países eles deixam
fazem questão de deixar pelo menos um monumento destruído para trazer essa memória, trazer esse impacto visual daquilo que foi causado pelas mazelas da guerra. Realmente é um ponto muito emblemático. A cidade de Hiroshima, como vocês podem ver o entorno, ela se desenvolveu, ela cresceu, passou novamente por um boom econômico com investimento de muitas empresas, principalmente os Estados Unidos investiram maciçamente no Japão depois da guerra como uma forma de compensação, e nós vemos que a cidade hoje recebe muitos turistas, muitas escolas, um ponto muito interessante para você ver, e é realmente tocante ver aquelas imagens, ver toda a história e como o Japão se tornou uma nação próspera, uma nação realmente incrível. A reconstrução de Hiroshima após a bomba atômica foi um processo longo, doloroso e profundamente simbólico para todo mundo. Se por um lado a cidade necessitava se reerguer fisicamente porque estava completamente sob ruínas, por outro lado, o seu renascimento se tornaria um símbolo de resiliência e da busca constante pela paz através do diálogo para evitar a repetição da tragédia ocorrida por aqui. Como eu falei anteriormente, a bomba destruiu quase 70% da cidade e matou instantaneamente entre 70 e 80 mil pessoas, com o número total de mortos chegando a mais de 140 mil até o final do ano de 1945. Muitas pessoas acreditavam que a área seria inabitável por várias décadas, mas surpreendentemente a vegetação e os primeiros sinais de vida começaram a retornar por toda a cidade já nas semanas seguintes do bombardeio. O processo de reconstrução ele contou com a Lei de Reconstrução de Hiroshima como Cidade da Paz, em 1949, garantindo através do governo japonês apoio financeiro e legal, dando isenções fiscais a muitas empresas que se instalassem por aqui. Muitas doações internacionais também aconteceram e foram fundamentais para esse processo, seja através de governos, de cidades específicas, de organizações ou até mesmo doações individuais de pessoas comovidas com a história de Hiroshima. No planejamento urbano, a cidade foi redesenhada com várias praças abertas, áreas verdes e monumentos lembrando o ocorrido. A resiliência japonesa se mostrou muito eficaz com a reconstrução de escolas, hospitais e moradias, já que nos anos seguintes a cidade já atraiu a instalação de indústrias e empresas, se tornando então um centro muito importante no aspecto industrial e cultural dentro do Japão. Como vocês puderam ver até agora e verão até o final desse vídeo, a cidade é extremamente bem cuidada, limpa, segura e ninguém jamais pensaria que aqui teve um dia uma tragédia atômica. Por mais que o Japão tenha recebido dinheiro para a reconstrução, foi a mentalidade dos nobres japoneses que permitiram que em 10, 20, 80 anos a cidade se tornasse o que se tornou. Eu deixo mais uma vez a minha enorme admiração pelo senso de civilidade, pelo senso de comunidade e pela forma correta como os japoneses conduzem o seu país, e Hiroshima é um grande exemplo disso. E aí, queria saber o que vocês estão achando de Hiroshima, a cidade que foi destruída pela bomba atômica. Deixa aqui nos comentários, gosto sempre de ler a opinião de vocês. Se você também tem ascendência japonesa, deixa aqui nos comentários de onde você é, se você sabe de qual região do Japão vem sua família. Sempre gosto de ler sobre as diferentes origens das pessoas que me seguem. E nem só de história atômica e triste vive Hiroshima. Nós temos aqui a parte antiga, o castelo de Hiroshima. Estou aqui passando pela entrada, né? Esse não é o castelo ainda, mas mostra que essa cidade também teve uma participação importante durante o período do shogunato, talvez não tão importante quanto na era Meiji, que foi o momento em que a cidade se industrializou. Vou tentar mostrar para vocês um pouco dessas coisas mais tradicionais. Essa é uma parte histórica um pouco distante do centro onde está o memorial, onde está o museu, mas vale a pena você também conferir. Também mostra a alma do Japão.
E o castelo de Hiroshima, ele data do século XVI e foi, como era uma estrutura de madeira em grande parte, foi completamente destruído após a bomba atômica de Hiroshima em 1945 e, portanto, reconstruído aos moldes do original nas décadas seguintes. Nós temos hoje lá dentro um museu que conta a história antiga de Hiroshima, como se dava as questões militares, as questões políticas, até mesmo a presença dos samurais, que eram bastante comum, não só aqui, mas também em todo o Japão. Então fica essa parte reservada para questões mais antigas, mas inevitavelmente o nome da cidade vai ficar para sempre atrelado com a bomba atômica, e isso vai sempre atrair mais os turistas do que essa parte mais antiga e clássica que você consegue ver também em prédios originais em Kyoto, como eu já mostrei para vocês nessa série do Japão. E no período da tarde eu pude também visitar essa parte mais histórica da cidade, com belos jardins, belos lagos, inclusive alguns santuários Shinto e também outros templos. O que me impressionou sempre foi essa conexão entre o mais tradicional e aquilo que também é mais moderno. Afinal, Hiroshima, por ter sido altamente devastada, é uma cidade que dependeu muito de toda a engenharia dos anos mais recentes, principalmente a partir da década de 50 em diante. Mas como vocês podem ver, longe do memorial, longe dessas menções relacionadas à tragédia de 1945, a cidade é como outra qualquer aqui no Japão, sempre mantendo a limpeza, a civilidade e o bem-estar das pessoas em amplas áreas comuns encontradas por todo o país. Acho que é importante também dizer que por aqui a população ela mudou bastante, afinal, com o número de mortes tão elevado durante a guerra contra os norte-americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas de outras regiões do Japão se mudaram para cá nos esforços de reconstruir a cidade e de torná-la novamente um centro industrial e comercial, como é até hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desses aspectos históricos, de todas as belezas de uma cidade que renasceu literalmente das cinzas atômicas, se assim podemos dizer, e que vocês se inscrevam no canal e coloquem seus comentários. É sempre bom para o algoritmo fazer o canal chegar a mais pessoas. A vocês que acompanham assiduamente, agradeço de coração a participação e continue acompanhando todas as playlists por todos esses países do mundo. E depois desse dia tão histórico e com um contato tão próximo, com uma história realmente tocante e que faz a gente refletir bastante, eu segui até a estação de trem de Hiroshima, onde costumeiramente se vendem caixinhas de comida para as viagens de trem, antes de pegar o Shinkansen novamente, o trem-bala japonês, para seguir até Osaka, uma das cidades mais impressionantes do Japão moderno, né? Apesar da sua história antiga, e que eu vou mostrar para vocês no próximo capítulo, com todas aquelas luzes, aqueles outdoors e várias outras associações que nós fazemos com o Japão mais moderno. Eu também vou dar enfoque na viagem de trem, afinal é um ponto tão interessante do Japão e que mostra a eficiência de você viajar de um lado para o outro sob trilhos. A todos aqueles que ficaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, compartilha com os amigos, com os familiares e já se inscreve no canal para receber uma notificação toda vez que eu posto novos episódios. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.